O tema de hoje do Estúdio News é o mercado imobiliário. Para conversar com a gente, temos Renê Silveira, diretora de incorporação da Plano e Plano, e Walter Galvão, arquiteto e professor de arquitetura e urbanismo no Centro Universitário Senac. Sejam muito bem-vindos. Vou dar meu olá primeiramente para a Renê. Obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu que agradeço poder falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é tão importante, né, que é o mercado imobiliário. Walter, também quero agradecer a sua presença aqui para debater, entender, principalmente quem está sonhando em ter um apartamento novo, uma casa própria, e também entender os meios de produção, como é que a arquitetura tem mudado nas grandes metrópoles. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar com vocês aqui. Espero contribuir nas discussões da pauta do programa. Renê, queria começar olhando para o mercado. Está aquecido, de fato, o mercado imobiliário hoje ele vive um aquecimento, não vive, porque tem uma oscilação muito, né? Muita gente fala que quando está aquecido é porque está olhando lá na frente. Como é que é isso? Bom, o mercado imobiliário ele é um ciclo, né? Para você vender esse apartamento, né, para a pessoa comprar, adquirir o sonho da casa própria, esse imóvel foi pensado há, muitas vezes, 5 anos, 4 anos atrás, porque você tem um ciclo imobiliário. A compra do terreno, o desenvolvimento do projeto, depois o processo todo de aprovação, aí sim a construção dele e a venda desse apartamento. Então, é claro que ele é muito cíclico, mas nós já há 3 anos estamos num crescimento muito grande, porque a demanda habitacional sempre houve, né? Hoje no Brasil, tem alguns estudos que são 7 milhões de unidades habitacionais para poder atender um déficit habitacional. A gente não está falando nem de crescimento, né? Porque as pessoas casam, as famílias crescem, né? E existe essa demanda também, além do aluguel. O ônus excessivo com aluguel também gera uma demanda. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, na época da pandemia, onde as obras foram consideradas serviços essenciais, foi uma época onde mais se teve lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo, porque as pessoas realmente reconheceram a necessidade do lar. Então, a moradia, a casa própria não virou um sonho tão distante. Foi um ano em que a cidade de São Paulo atingiu 80 mil unidades lançadas. É um marco mesmo, né? A demanda, em média, na cidade de São Paulo, ao ano, é de 100 mil unidades. E a gente todo ano produz muito. Esse ano, acho que foram mais de 69 mil unidades produzidas em todas as classes sociais. Então, todo ano, com todo o mercado imobiliário da cidade de São Paulo, com tudo isso que as pessoas veem, né, e olham e falam, nossa, a cidade está sendo reconstruída, mesmo assim a gente não consegue atender a demanda existente na cidade. Então, nós temos aí vários indicadores de que o mercado está bastante aquecido, demanda existe, a gente precisa que todos os setores, né, o próprio plano diretor, o zoneamento, as condições de juros, todas elas incrementem essa necessidade, porque morar todo mundo precisa. Claro. Walter, a Renê citou um ponto, justamente algo a cidade está se transformando, se reinventando. O que chama a atenção, acho que muita gente, falando de São Paulo, por exemplo, mas acho que é o parâmetro de outras cidades, às vezes você passa por uma rua, não tinha nada lá. Hoje em dia é comum você passar depois de pouco tempo, já subir de maneira exponencial. Os meios de produção, a arquitetura, ela se modernizou a tal ponto de ser tão rápido a construção de grandes empreendimentos? Sim, sim. Esse é um caminho, quer dizer, a produção mais rápida para justamente suprir esta demanda que nós temos de milhões de unidades, como a companheira falou, a Renê falou. Quer dizer, isso é fato. Alguns anos atrás, você construía um prédio de 24 andares em 10, 5, 10, até 15 anos. Hoje, você constrói um prédio multipavimentos de 30 andares em 2 anos. Quer dizer, toda a tecnologia está voltada para suprir rapidamente essa demanda. Novos sistemas construtivos estão sendo inseridos na produção dos imóveis e tudo para ajudar que você tenha uma produção maior, com mais rapidez e com mais qualidade. Tanto que nós tivemos recentemente aprovada uma norma de desempenho
para habitações, que justamente vem para incentivar o incremento dessas tecnologias novas que otimizem a parte de produção, de atendimento a essa necessidade, a essa demanda imensa que nós temos no Brasil por novos imóveis. Renê, hoje em dia, você tinha falado em juros, né? As formas de financiamento, não só para quem vai comprar um imóvel, mas até para as próprias incorporadoras, para as construtoras, de subir um empreendimento, auxiliaram nessa nova formatação do mercado? Ou seja, hoje em dia alguém que tem dinheiro pode investir no fundo imobiliário. Isso ajudou o setor a crescer ainda mais? Olha, para se construir você precisa desses financiamentos, né? Até por isso existe o fundo, o FGTS. O FGTS ele foi criado para garantir habitação. Habitação para a população de baixa renda. Então, o crescimento, né, e inclusive as mudanças que aconteceram este ano na política do Minha Casa Minha Vida, que é uma política pública que ela é premiada no mundo inteiro. Ela é uma das políticas de financiamento, seja ela para o construtor, seja para a pessoa física no final, de maior sucesso. Tanto que ela passa por vários governos. Normalmente uma política dessa, ela se quebra quando você muda de partido ou muda o governo. E ele só se adaptou. É um programa que sobrevive aí desde 2009 e que possibilitou a casa própria para pessoas que têm uma renda média familiar, era antes baseada até os R$4.000 e agora estendeu para R$8.000. Então, uma demanda gigantesca que existe, porque mais de 70% de todo o déficit habitacional, né, ou seja, as pessoas que necessitam de habitação, estão numa classe social de até 5, 6 salários mínimos, ou seja, junção de família, né, não é uma pessoa que ganha 6 salários mínimos. Então, esse programa ele propiciou isso. Os fundos, eles são, na verdade, grandes incentivadores dessa produção. Porque existem várias formas de você produzir, de você investir para construir. Quando a gente pega um empreendimento econômico aí, vamos citar o que o Walter falou, apartamentos de 30 andares, de aproximadamente 4 torres, você tem aí 400, 500 unidades. Um empreendimento desse vai em torno de uns 180 milhões, 50% disso é a construção. Então, você precisa desses financiamentos. Então, existe esse tipo de produção que é quem investe para produzir, mas também hoje existe uma nova modalidade que são grandes fundos que adquirem unidades que dentro do plano diretor de São Paulo compram essas unidades e locam especificamente para a população de baixa renda. Então, você tem uma limitação. Famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos, as construtoras podem criar empreendimentos que são chamados de NR, isso está no plano diretor da cidade de São Paulo especificamente, e eles alugam para famílias de classe de baixa renda. Então, pessoas que ainda não conseguiram adquirir o sonho da casa própria, mesmo assim não precisam morar nas zonas periféricas, eles podem morar nas EUs, que são os eixos de estruturação urbana, e podem locar. Então, existem várias modalidades, todo o investimento e toda a busca para poder produzir habitação, seja ela popular ou de média a alta renda, ela é importante porque, independente da classe social, o sonho da casa própria ainda é, em todas as pesquisas, o grande sonho de todo mundo, né? E principalmente dessa nova geração, a geração Z, que é de 18 a 24, em grandes pesquisas, eles necessitam de segurança. E quando você pergunta, a primeira coisa é a moradia. Então, isso traz ainda mais segurança que o mercado imobiliário vai crescer ainda. De fato, é um sonho, né, ter a casa própria. Ô Walter, a Renê tocou num ponto que é justamente plano diretor, conseguir fazer a cidade crescer, mas sem jogar para longe pessoas de baixa renda. Essa é a grande dificuldade ou o grande desafio dos governos, ou seja, você incentivar a construção, incentivar o urbanismo, mas sem excluir. Esse é o grande desafio das grandes metrópoles? Realmente, quer dizer, na produção imobiliária,
essa política social nos financiamentos também é muito importante, como a Renê falou, quer dizer, grande parte dessa demanda de 7 milhões de unidades está num público de baixa renda. Tanto que no ano passado, o mercado que mais evoluiu foi o segmento das casas populares, das HMPs, que nós chamamos, né? Que é habitação de mercado popular, que vai de 6 a 10 salários mínimos. Quer dizer, isso precisa ter um investimento público para fazer a parte de política social, porque as pessoas precisam habitar e habitar com qualidade, com minimamente dignidade, né? Agora, quanto às interferências no plano diretor, quer dizer, gentrificação, que é isso de você distanciar a pessoa do local onde ele trabalha, isso era muito comum no início das políticas urbanas e no início do investimento, que os terrenos que eram na região mais central e mais valorizadas eram proibitivas para qualquer política social que você faça. Hoje está mudando um pouco esse panorama, né? Até porque existem alguns mecanismos para que você controle a gentrificação, que é muito gerada pela especulação imobiliária que vem com o financiamento sem nenhum critério da onde as pessoas vão investir isso, os incorporadores e as construtoras e quem constrói as edificações. Então, isso é um problema que já está sendo equacionado e está evoluindo no caminho de solução, quer dizer, a gentrificação, isso que você falou, das pessoas de baixa renda morarem longe das oportunidades e das ofertas de emprego, por exemplo, que são normalmente os terrenos mais valorizados da cidade. Walter, você tocou num ponto, eu queria só uma explicação, porque acho que muita gente que está assistindo ouve muito se falar nisso, mas pouco entende. O que a gente classifica como especulação imobiliária? Dá para explicar, resumir o que é isso que muita gente vê e às vezes fica na dúvida, mas o que é especulação imobiliária? É deixar um terreno vazio e esperando aquela região valorizar? É outra coisa? Eu queria que você conseguisse explicar para a gente. Muito rapidamente, o que é especulação imobiliária? É quando um grande investidor compra uma série de imóveis ou de terrenos num local que há uma previsão de que aconteça uma valorização no futuro e deixa esses bens imóveis subutilizados ou vazios. Ele simplesmente não oferta esses imóveis para o mercado. E isso causa uma dificuldade de oferta e uma baixa quantidade de imóveis a serem comercializados, a serem locados. E isso expulsa as pessoas e também cria manchas na cidade que o próprio poder público já está fazendo um grande esforço para tentar evitar isso, por exemplo, com o IPTU progressivo, aquele IPTU em que ele aumenta a partir do momento em que aquele bem imóvel ele é subutilizado ou fica vazio durante algum tempo. Quer dizer, a especulação é uma verdadeira tragédia para a própria qualidade urbana e para a vida urbana. E uma das causas da especulação é a gentrificação. Renê, uma dúvida que eu tenho, acho que muitas pessoas têm, é essa evolução, vou usar esse termo, mas essas tendências que surgem justamente nas construções. A gente está vendo aqui, já que a gente está citando bastante São Paulo, né, que todos somos aqui, muito de apartamentos menores, você tinha citado jovens, né, menores, mas com áreas de convívio entre as pessoas. Isso é uma tendência? Como é que funciona isso? Até de vocês olharem para o mercado e, olha, a gente precisa de imóveis de 2, 3, a tendência é agora menores, com áreas de convívio. Como é que funciona isso? Bom, essa tendência ela vai mudando, né? Os condomínios clubes, como eram chamados, eles começaram ainda por volta de 2000. Então, são teoricamente recentes no mercado, vamos falar aí de uma trajetória de 20 anos. Essas eram as grandes inovações, porque antigamente você fazia um prédio, né? Tinha no máximo uma piscina e você já era rico, né? A garagem e um salão de festa, quando muito, né? E a decoração sempre era feita pela equipe lá, pela assembleia. Essa tendência mudou,
né? Primeiro, no tamanho dos apartamentos, uma porque as famílias estão diminuindo, né? A gente teve um decréscimo da população pelo censo do IBGE. As famílias estão diminuindo, a quantidade de filhos está diminuindo, principalmente nos grandes centros, especificamente aqui na cidade de São Paulo. Então, tudo isso faz com que você não precise mais de um apartamento de 3 dormitórios, 2 dormitórios. É claro que isso oscila muito, né? Na época da pandemia, por exemplo, os apartamentos antigos valorizaram no aluguel. Por quê? Porque aí a pessoa precisava dos 3 dormitórios, ela precisava ter um espacinho para o seu home office. E com a mudança das necessidades, do crescimento da família, dessa modificação, as áreas comuns atendem isso. Então, muitas pessoas que tinham uma academia, pagavam um clube para os filhos, elas acabam morando num apartamento um pouco menor, de 2 quartos, ou muitas vezes coloca lá um quarto mesmo para o casal, e a academia está lá dentro, o seu home office está lá dentro. Hoje o mini mercado, não se tem mais fazer um empreendimento imobiliário que você não tenha um mini mercado dentro, ou o próprio home office. Então você tem espaços até que com a geração muda, né? Hoje o espaço influencer, por exemplo, um espaço para que você possa fazer um chroma key, fazer os vídeos e as gravações, tem sido uma tendência. Então isso vai oscilando, mas o tamanho do apartamento, ele está muito relacionado à mudança das famílias e também ao bolso. Cada vez mais o custo da construção cresceu, né? Nesses últimos anos, pós-pandemia, nós tivemos aí um crescimento do custo, e aí tivemos que diminuir o tamanho dos apartamentos para caber no bolso das pessoas. Então, essa é uma tendência também relacionada ao perfil geracional. Walter, eu queria falar de uma tendência também. No mundo inteiro, a gente fala sobre sustentabilidade. Todos os setores, as indústrias, se preocupam com essa questão de sustentabilidade. Isso também já chegou na própria arquitetura, nas construções? É uma preocupação, uma demanda mundial que o setor tem que se adaptar e já está se adaptando, até na hora de construir, olhar, saber aproveitar materiais mais sustentáveis? Como é que funciona isso? Como é que a gente está olhando aqui para o Brasil? O sustentabilidade num conceito mais amplo, né, não é apenas você preservar o meio ambiente. Quer dizer, se você minimizar o consumo de energia, por exemplo, você está tendo atitudes sustentáveis. E a sustentabilidade na construção civil, ela começa desde o projeto de arquitetura. Quer dizer, você fazendo um bom projeto para você minimizar o uso de energia elétrica, por exemplo, com ar-condicionado, durante a construção, você minimizar a geração de lixo também, são ações sustentáveis que todas em conjunto você busca um empreendimento mais sustentável, né? A utilização também de materiais que tenham um baixo impacto na natureza e no meio ambiente também são ações sustentáveis. Quer dizer, ações sustentáveis são muito maiores, um conjunto muito maior e que já está sendo uma lógica de produção e de mercado também no mercado imobiliário, né? Walter, outro detalhe também que me chama a atenção, queria ouvir de vocês dois, tanto de você quanto da Renê, é algo que a gente tem acompanhado aqui em São Paulo, e imagino também em outras regiões. Antigamente, quando subia uma torre, um prédio, tinha o prédio lá, se cercava, ou com muro, ou com grades, tinha uma portaria. Hoje em dia, o que a gente tem acompanhado bastante é justamente a construção de torres, só que acompanhado também lojas ali na região conversando com a cidade. Isso também é uma tendência. Para o urbanismo é interessante, ao invés de você muretar ou gradear todo um condomínio, aquilo também conversar com a calçada? O gradear condomínios, isso veio juntamente com os problemas de segurança pública que começaram a ficar muito fortes no Brasil, eu diria a partir dos anos 80, inclusive. Porque se você vê uma casa, por exemplo, nos anos de 1950, aqui na cidade de São Paulo, tinha muros baixos, né? Os empreendimentos dos anos de 1950 em São Paulo, por exemplo, como o edifício Copan, como o edifício Louvre, tinham galerias em que
as lojas, elas conversavam com a cidade. Nós estamos com uma pesquisa no Senac muito grande dessa justamente permeabilidade da cidade, né? Isso está intimamente ligado também com aspectos de segurança pública, né? Quer dizer, inclusive, essa própria surgimento nos empreendimentos deste mini-mundo, a pessoa não precisar mais sair, ter todos os seus bens, os seus recursos para ter uma vida completamente independente da cidade que está em torno, isso veio com a piora das condições de qualidade urbana das cidades brasileiras, não apenas em São Paulo, né? E isso também é uma tentativa do poder público, essas lojas que se abrem para o entorno, de tentar voltar a fazer com que as pessoas, com que os moradores dos empreendimentos interajam com o próprio ambiente urbano. E eu acredito, eu sou muito otimista, não sei a opinião da Renê quanto a isso, mas eu sou muito otimista nesta volta da permeabilidade, que as pessoas possam aproveitar a cidade, que ela possa realmente fazer um passeio com seu cachorro numa praça que é na esquina da casa para fazer uma compra nesse mercadinho que está na esquina e não descer no espaço pet, que é no seu empreendimento, e fazer essas compras no mini mercado que está no térreo do seu edifício. Eu sou muito otimista quanto a isso, eu acho que isso deve ser uma lógica da cidade com a melhoria das condições de segurança pública. Renê, quero passar para você, porque é muito interessante, né? Quem caminha, por exemplo, no centro de São Paulo, sabe que tem aqueles prédios antigos e que era o prédio e ali há lojas embaixo. Aí você vai caminhando agora para outros novos bairros mais descentralizados, você vê empreendimentos já criando lojas para justamente conversar com a calçada, as pessoas utilizarem, não ficar aquele prédio só isolado, né? É uma tendência também? Essa, inclusive, é uma regulamentação. Isso, tecnicamente, aqui na cidade de São Paulo, nas áreas de ZEU, que a gente está falando tanto, né, que polemizaram tanto isso, mas são áreas, na verdade, que foram desenhadas pelo plano diretor para serem áreas de urbanização mesmo, né, que estão próximos a metrô, que estão próximos a questões de mobilidade e que é onde deve ser feito o desenvolvimento da cidade, seja utilizando unidades habitacionais econômicas, mas também fazendo uso das fachadas ativas. Esse é o nome técnico para essas lojas que você coloca e que muitas vezes é obrigatório, dependendo do zoneamento que você faz ali, você tem que deixar uma fachada ativa. Isso que o Walter falou é bem interessante, porque também dentro da regulamentação você tem temas como fruição, ou seja, a necessidade, muitas vezes, em alguns zoneamentos, de você criar essa fruição, onde o pedestre pode circular pelo seu empreendimento. Ainda são questões que estamos discutindo, principalmente por questões de segurança, como fazer isso, mas é sim um futuro para que essas pessoas que comprem um apartamento ali possam fazer uso da sua vizinhança, né? Ao invés de você ir para grandes centros, grandes shoppings, você poder desenvolver realmente o pequeno comércio, o centro comercial ali, para que haja mais trabalhos nessas regiões. Então, é sim uma tendência, é inclusive uma regulamentação, e acho que é uma cidade que todos nós gostaríamos de poder andar mais, circular mais, ao invés de pegar o carro, né, no trânsito de São Paulo, conseguir viver a cidade. E o mercado imobiliário está trabalhando fortemente com urbanistas nessa discussão dessa regulamentação e tem projetos bem interessantes aí que estão levando em consideração essa fruição e essas fachadas ativas. Renê, você falou num ponto que eu acho importante, estar caminhando já para o final, a conversa é boa, passa rápido, mas que é justamente para quem está sonhando com a casa própria. É caro, né? É uma tendência, justamente, o que pode baratear? Quando a gente fala para baratear, obviamente, ter condições de uma compra. Baixa de juros é uma tendência aqui, quando a gente olha para a nossa economia. Isso pode auxiliar a ter a realização desse sonho? Você está empolgada com essa, justamente, olhar para o futuro, ou seja, uma inflação mais baixa? Isso pode auxiliar as pessoas a conseguirem justamente o sonho, ter aquela casa com dois andares, não, com dois quartos ou 3 quartos, enfim, o sonho. Então, as pessoas têm um preconceito, né? Eu digo que o nosso desafio, quando a gente fala de produtos econômicos, né, para populações de até 10 salários mínimos, o desafio não é que ela compre,
é saber que ela pode comprar. Porque durante gerações e gerações, essas pessoas não tiveram a oportunidade de comprar um imóvel. Ou elas moram de aluguel, ou é coabitação, ou é o puxadinho, né, o famoso puxadinho da família. E a gente consegue realizar o sonho da casa própria com entrada, né, a pessoa com a entrada e o fundo de garantia dela, às vezes, de R$200. Então, é muito possível, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você tem algumas facilidades e essa não existe oscilação de juros. É de acordo com a sua renda. Então, já é um juros que você comprou, assinou seu contrato com a Caixa Econômica, é aqueles juros de obra que você vai pagar, né? Você começa a pagar os juros durante a obra. Tudo isso facilita o pagamento dessas parcelas. Então, a classe, para a população de baixa renda, eu faria um convite, que é, na verdade, veja, visite, conheça. É possível realizar o sonho da casa própria, apesar de você ter um salário de 3 salários mínimos familiar, por exemplo. A gente faz isso todos os dias. Claro que para a população de média alta, a diminuição, as reuniões aí do Copom baixando a taxa de juros mês a mês, né, a cada reunião, ela traz excelentes perspectivas para o mercado imobiliário. Né? Claro que uma taxa abaixo de 2 dígitos ela é sempre interessante, porque 80% das pessoas que compram o imóvel fazem uso de financiamento bancário. O brasileiro não tem ainda a cultura de guardar dinheiro. Então, o financiamento bancário ele é de extrema importância, seja para a produção ou para a compra desse imóvel, né? Tanto para a construtora quanto para o cliente final. Então, essas diminuições de taxas de juros, a política, a mudança do teto do Minha Casa Minha Vida, que era de 264, passou a 350, todos esses indicativos mostram para a gente que 2024 a gente ainda vai realizar mais sonhos aí para essa população. Claro. Walter, vou aproveitar você como professor, fazer talvez uma pergunta um pouco mais filosófica, no sentido que eu quero fazer, que é o quão importante para a cidade, e obviamente para as pessoas, para a dignidade humana, a preocupação em ter o seu imóvel, em ter um local para morar, o quanto isso influencia justamente a cidade, ou seja, as pessoas vivendo e podendo morar próximo do seu trabalho, na região que gostaria, que é perto do trabalho, e não ficar isolada, ou tendo que batalhar para construir algo em uma região distante e perigosa? Isso, a gentrificação, que é o que você está falando, isso é um problema que é um problema, inclusive, para o poder público, porque a partir do momento que as pessoas se afastam dos locais que têm uma infraestrutura melhor, as prefeituras têm que fazer uma infraestrutura naquele local, inclusive de transporte, para que elas possam vir trabalhar. Então, eles precisam. Sai mais barato você aproveitar uma região, por exemplo, uma região central de São Paulo, que é subutilizada e que tem toda uma infraestrutura que pode ser utilizada e é completamente ou subutilizada ou vazia, tem imensas manchas urbanas. Morar com dignidade é a essência da cidadania, quer dizer, quem mora com dignidade se sente um melhor cidadão, né? E morar com dignidade é morar num local seguro, morar num local com qualidade ambiental e se sentir integrado a uma cidade feliz e adequadamente, com ofertas adequadas para os seus cidadãos. Eu acho que isso é a essência, muito mais do que resolver um problema de abrigar, quer dizer, o investimento, e deve ter investimento público junto a esse mercado, principalmente para a baixa renda, e aí eu concordo com a Renê, quer dizer, você deve trabalhar com o poder de produção, com capital privado, com as incorporadoras, produzindo essas habitações, mas deve ter o poder público investindo dinheiro para a melhoria da própria qualidade dos cidadãos em todas as suas classes sociais, né? O bem imóvel é um bem caro e que provavelmente a pessoa não tenha esse investimento em mãos. É aí que entra o poder público ajudando as pessoas a adquirir este bem imóvel, né? Walter, obrigado pela participação aqui para falar sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima.
Obrigado, eu que agradeço o convite para essa gostosa conversa com você e com o Renan. René, obrigado pela participação. Foi uma delícia estar aqui com vocês, entender um pouco do mercado e também prospectar tendências para o futuro. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Renê Silveira, diretora de incorporação da Plano & Plano, e Walter Galvão, arquiteto e professor de arquitetura e urbanismo no Centro Universitário Senac. Você já pode acompanhar essa nossa entrevista lá no canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!